perguntou também a data, né, de quando começarem minhas aulas, e eu respondi o mês errado. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cristiano, eu sou um dos donos da Move e hoje eu vim trazer mais uma história para vocês, uma história de muito sucesso, uma história curiosa, tem algumas diferenças do que a gente tem visto ultimamente, bastante reviravolta durante a mentoria, então fica aqui que você vai gostar de saber como que eles conseguiram sair de uma ideia inicial para uma outra abordagem completamente diferente e aprovar um visto americano agora no finalzinho de 2023. A gente já está em 2024 gravando, então eles que estão chegando em breve aqui para poder viver uma experiência. Bom, estou aqui com o Cauê e com a Nayara. Pessoal, obrigado demais por terem topado gravar essa entrevista aqui para ajudar tantas pessoas e ajudar a Move também. Obrigado, viu? Boa tarde para vocês. Valeu, Cris. Obrigado você aí pelo espaço e estamos aqui para ajudar, para colaborar. Boa. Por favor, se apresentem, digam aí o nome de vocês, o que vocês fazem, com o que vocês trabalham, só para a galera entender de onde que a gente está saindo. Meu nome é Cauê, eu tenho 28 anos, eu sou gerente de vendas, eu tenho também uma empresa, faço um MBA em finanças e esse sou eu. Oi, gente, meu nome é Nayara, eu tenho 27 anos. Eu trabalho com recursos humanos e em breve estamos indo para os Estados Unidos. Quanto tempo que vocês têm essa ideia? Cara, a gente foi para Nova York em 2019. Foi nessa viagem assim que alguma coisa na gente picou assim, falou, a gente tem que estudar aqui, tem que passar uma época aqui, porque esse país aqui tem muito para oferecer pra gente. E aí, desde 2019, a gente ficou com isso na cabeça e isso ficou. Até que agora, em 2023, a gente, vamos. Então, e aí a gente foi pra cima e deu certo, entendeu? Mas demorou esse período aí. Quando que vocês tomaram a decisão? Em 2019 começou o sonho, né? Quando que foi o momento que vocês falaram assim, agora vai? Foi o quê? Foi início de 2023? Foi no meio do ano ou já foi mais pro fim? Eu acho que foi no meio do ano de 2023, lá para junho, julho de 2023. Na pandemia a gente também assistia alguns vídeos, assim, foi quando a gente começou a ver mais vídeos no YouTube, né, que tinha muita coisa, tinha muita gente se movimentando, indo para fora e tal, muita coisa acontecendo, e aí foi quando a gente começou a ver mais vídeos dos Estados Unidos, e aí a gente deu uma pausa. Aí no ano de 2023 foi quando tudo aconteceu. Estaremos embarcando agora em maio de 2024. Foi a decisão. Exatamente. Do junho, julho de 2023 foi a decisão. É bom que vocês não demoraram tanto, sim, né? Tem gente que... Eu tenho amigos pessoais no Brasil que estão nessa jornada aí 8 anos e que não faz o negócio funcionar. Vocês foram até bem rápidos, né? Bateu o martelo, foram para cima de dar o primeiro passo e aqui estamos agora, né? Agora, eu queria entender mais sobre esse negócio de Nova York. Vocês, quando foram para Nova York, vocês gostaram do que lá? A primeira coisa que eu percebi é que quando a gente chegou no metrô, eu não entendia nada do que as pessoas conversavam. Passou 5 dias em Nova York, eu já estava começando a entender o que o pessoal conversava, consegui entender a conversa paralela dentro do metrô. Falei, acho que se eu ficar um tempinho aqui, eu acho que eu fico fluente no inglês. E assim, Nova York, assim, é um sonho, né? Pelo menos pra gente era. Foi o lugar onde eu pedi a Nayara em noivado, então assim, ficou muito gravado pra gente. Cara, a gente conheceu Brooklyn, conheceu Manhattan, tudo, e cara, a gente se encantou, assim. E aí esse ano a gente decidiu, não, vamos então, e é isso que a gente quer e acabou, vamos nessa, entendeu? E aí eu te pergunto, vocês visitaram Nova York e gostaram de Nova York, agora vocês estão indo pro Texas, mudou um pouco o plano, né? Por que o Texas e não Nova York? Exatamente, vamos lá, a gente quer fugir um pouco do frio, né? A gente quer fugir do frio e também, cara, o Texas, a escola onde eu vou estudar, eu vou fazer um curso de Business English. A escola que eu vou estudar é uma escola referência em Business English. Então, a gente foi uma somatória de fatores, né, do porque a gente escolheu o Texas. E também aquela questão de que não é um estado tão atrativo que tem muito brasileiro, igual a Flórida ou Massachusetts, entendeu? É um lugar um pouco mais diferente, assim. A gente optou mais nesse sentido, mais essa somatória. Foram essa somatória de coisas que a gente levou em consideração, entendeu? Sim, e pra falar a verdade, a gente não pensou nem em morar em Nova York, né? Até porque é um estado muito elevado, muito caro. Então, não era a nossa primeira opção. A nossa primeira opção era a Califórnia. E da Califórnia, a gente tá indo pro Texas. Então, assim, com a Move, a gente mudou toda a nossa estratégia. Exatamente. Isso aconteceu por outros fatores também? Ou foi só em relação à questão do estado? Porque aí vai ter gente que vai falar, então quer dizer que a Move manda pessoas pro Texas. Não é assim. A gente manda gente para todo quanto é lugar. É muito mais complexo, profundo do que isso e vai do tipo de curso, dos teus objetivos, enfim. Tem trocentas coisas que vão influenciar essa decisão. Agora, quando vocês foram para os Estados Unidos e Nova York, 2019 então, vocês já tinham uma admiração pelo país?
Foi aquela viagem a turismo mais despretensiosa? Eu pergunto isso pelo seguinte: tem muita gente que cresce influenciada pelos Estados Unidos, né? Positivo ou negativamente. Tem gente, como foi o meu caso, inclusive, que cresce influenciado a não ter boas ideias sobre o país. Tem gente que já cresce apaixonado pelos Estados Unidos. Como que foi a história de vocês? Começou só em 2019 mesmo? Ou é um negócio que já vem de longa data? A gente já tinha ido para Orlando também, conhecer a Disney, quando um ano de namoro que a gente tinha ainda. A gente foi para Orlando, já nos encantamos. Eu já tinha ido para Orlando antes 2 vezes, mas quando a gente foi junto foi um pouco diferente, que agora eu estava com a minha namorada e tudo mais. E a gente já se encantou, né, ali com a Flórida, depois nós fomos para Nova York. Cara, os Estados Unidos a gente tem uma certa admiração assim. Eu não sei explicar, velho. Na real é essa. Você consegue pensar alguma coisa? Eu acho que é aquele friozinho na barriga que quando a gente sente quando faz algo pela primeira vez. E quando eu, pelo menos, estive na Flórida, que foi em 2017, quando eu pisei lá, eu fiquei, meu Deus, sabe aquela, um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou passar por aqui, um dia eu vou ficar mais tempo por aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente se apaixonou. E depois que eu fui para Nova York, então, nós dois ficamos encantados com Nova York, Sim. apaixonados. O meu clique assim mesmo foi em Nova York, assim. Quando eu cheguei em Nova York, eu falei, caramba, isso daqui eu acho que é uma coisa que eu quero vivenciar por um tempo. Sim, e é uma coisa, em Nova York a gente teve essa conexão, mas é uma coisa que a gente não sabe explicar. A gente chegou lá, sabe, você entra num lugar que tudo funciona, cara. Tava nevando até, inclusive, a gente entrava num restaurante, tava quente dentro do restaurante, eu ficava, cara, como que isso, tipo, meu Deus, no Brasil não tem isso. E aí era as luzes da Times Square, assim, acesas, aquele lugar super movimentado, o metrô que anda pela cidade inteira. Então, assim, é uma coisa de louco que você fica encantado. Sim, fomos conhecer New Jersey também, fomos conhecer o Também. Brooklyn, fomos conhecer bastante lugares ali. Sim, E a gente se vimos a encantou, neve cara. pela primeira vez em Nova York, Vimos a foi meu neve, pedido de noivado, então, assim, teve muitas questões que aconteceram em Nova York. E a gente se encantou. Essa é a realidade. Tá aí, uma boa explicação. Engraçado, esse negócio da estrutura mexe muito com muita gente, né? Eu tive essa impressão também. Teve uma época que eu precisei fazer um procedimento, eu fui no hospital no Brasil. Eu lembro que eu cheguei, era umas 7 da manhã, a temperatura devia estar uns 0 grau, 1 grau, alguma coisa por aí. Nossa, mas o perrengue que eu passei dentro do hospital. O frio inimaginável, fiquei pensando assim, caramba, não tem uma vírgula de preparo para poder lidar com esse clima num estado que tem esse clima todo ano, o tempo inteiro. Como que o país, ele, sabe, não reage às coisas, vive de forma passiva. Aqui nos Estados Unidos, não. Eu vejo muito mais intenção, sabe? As pessoas, elas colocam muito mais energia nas coisas. Você não sabe o clima que está lá fora se você não abrir a janela. Você não sabe. Na sua casa, o clima está climatizado, não importa se você é rico, se você é pobre. Você tem lá um termostato, você escolhe na parede, hoje eu quero passar frio. Você desce, você vai passar frio. Hoje eu quero suar, você vai suar. Hoje eu quero um climinha calmo. E aí você dita a tua vida, né? Isso é muito bom, você tá doido. Sim, eu acho que são pequenas coisas, né, que fazem total diferença, assim. Pra gente são pequenas coisas, mas quando a gente vive, quando a gente vê que funciona, é outra história. Verdade. Bom, vamos lá então. 2023, meio do ano, decisão tomada. Onde que entra a Move nessa história? Cara, aí a gente começou a pesquisar meios de poder fazer, para poder estudar fora, né? A princípio, eu já tenho um inglês razoável, eu consigo falar bem inglês. E a princípio a Nayara iria estudar inglês e eu iria acompanhá-la. Esse era o início do sonho, né? Como eu já estudei aqui inglês no Brasil desde criança, vamos aproveitar, você estuda lá e eu fico lá com você, te acompanhando, tal. Eu posso fazer algum curso de inglês também para complementar o meu idioma e tal. E aí a gente começou a pesquisar na internet, qual era o visto, como que funcionava e tudo mais, até que a gente chegou na Move. Né, a gente encontrou a Move, encontramos o seu vídeo aí, né, Cris, no YouTube, e a gente começou a acompanhar o canal e falou, bom, esse cara aí tem uma empresa de, né, vamos ligar para ele, vamos ver como que funciona tal. E acabou dando tudo certo, entendeu? Então essa foi a nossa história com a Move, né? Então a gente foi uma pesquisa intensiva, a gente realmente tinha intenção de encontrar mesmo uma empresa que pudesse nos assessorar, que pudesse trazer essa mentoria pra gente, e a gente acabou optando pela Move porque a gente sentiu uma ótima segurança na primeira conversa, assim. Como que foi quando vocês receberam essa notícia de que, cara, o caminho mais assertivo, nem mais assertivo, o caminho mais forte é o caminho do Cauê como F1, o aplicante principal, e não a Nayara como F1.
vocês receberam de braços abertos ou no início foi uma ideia que deu um choque, assim? Deu um choque. Deu um choque, assim, porque não foi somente o aplicante principal que nós mudamos basicamente toda a estratégia. No começo a gente ficou um pouco assim, porque não era exatamente o que a gente estava planejando desde junho, julho, né? Que a gente começou a mentoria em novembro, eu acredito, final de outubro, começo de novembro, alguma coisa nesse sentido. E a gente tinha outros planos. E, pô, o pessoal da consultoria aqui, da mentoria, tá falando para fazer de outra forma. E agora? E a gente ficou nesse debate e tal. Mas, no fim das contas, né? Vocês são os profissionais. Então, a gente tem que confiar no serviço de vocês, né? Se a gente decidiu ir para cima, confiar no serviço de vocês, beleza. Então, me fala aí como que é a melhor forma para fazer essa aplicação. E foi aonde a gente mudou toda a estratégia da aplicação do visto, né? Que aí eu acabei entrando como F1 e ele já falou na lata, cara, eu acho que você deveria ser o aplicante principal, a chance da aprovação vai ser muito maior, você vai ficar com o inglês bem mais afiado e você precisa disso, né? Então, e foi isso, cara, basicamente é isso, entendeu? Só um parênteses, o que não impede a Nayara de estudar também, né? Então, o F2 ele pode estudar até 16 horas semanais, o F1 ele tem que estudar de 18 horas para cima. Então, eventualmente, na mesma instituição é possível que a Nayara faça aula. Então, dentro do plano original que ela precisava melhorar o inglês, tudo corre conforme imaginado e ela pode continuar estudando inglês do mesmo jeito, não fez diferença nenhuma. Foi mais sobre como apresentar uma história que seja percebida com mais valor por parte do cônsul. Você ficou tranquila com isso, Nayara? Não. De primeira, assim, na nossa primeira reunião que a gente teve com a Move, eu fiquei, caramba, Cauê, teve uma pausa, né? Eu falei, não, você principal, deixa eu principal. Eu falei, não, vamos parar de brigar, briguei por ego, né? Mas vamos liberar, vai você, se ferra aí na entrevista e me deixa aqui tranquila. Jogou a responsabilidade pro cara. Tá aí, né? O cara assumiu, tá bom. Sim. E teve uma outra questão também na questão da mudança do estado também, né? Porque aí a gente tinha que definir a escola, né? E a gente acabou com o consultor ali na estratégia o que exatamente eles achavam, né? De estudar na Califórnia. E eles foram extremamente abertos, extremamente sinceros. Pegou um pouco a gente de surpresa, assim, também, pela sinceridade que foi passada, entendeu? E isso foi muito bom para nossa decisão, porque agora a gente tomou uma decisão muito mais segura de escolher o Texas, entendeu? Depois de ter feito toda essa consultoria, essa mentoria com a Move. Deu até um choquinho na hora que a gente escutou Califórnia tá no XXX. Eu falei, caramba, como assim? É a nossa primeira opção, não falar isso. E tem gente que insiste, tem gente que quer e tá tudo bem, entendeu? Vamos pra cima, porque a estratégia envolve, sei lá, 30 aspectos diferentes, esse é um deles. Se a família tem flexibilidade em relação a esse critério, legal, a gente vai usar o que a gente tem de dado de inteligência para poder ajudar. Ah, não, esse critério para mim não é flexível, tem outros que são, tá tudo bem, vamos trabalhar com o que a gente tem de flexibilidade para poder melhorar o perfil e tudo mais, mas absolutamente, tem gente que a gente aprova para Califórnia, só que dentro do perfil de vocês fazia mais sentido o Texas e isso não é absoluto, então vão ter pessoas que a gente vai recomendar o contrário, depende muito do contexto. Não, exatamente. E assim, o feeling ali na hora da consultoria ali de perceber que Califórnia não era o melhor destino pra gente, foi o que foi importante, entendeu? A sensibilidade do consultor ali identificar que Califórnia talvez não seria o ideal e passar pra gente, ele deixou 100% aberto, cara, se quiser ir pra Califórnia, não tem problema nenhum. Sim. Tem escola lá, tá tudo certo, mas você perguntou, eu tô te respondendo, a nossa opinião é essa, você decide. E aí a gente também entrou nessa discussão e acabamos decidindo por trocar de estado efetivamente e escutar a Move mais uma vez. Para eu entender, vocês moram onde e vocês foram fazer entrevista em que cidade? A gente mora em São Bernardo do Campo e nós fomos fazer a entrevista em São Paulo. Quando vocês tiraram o visto de turista, vocês foram em São Paulo também? No visto de turista eu fui sozinha, o Cauê já tinha. E eu precisava tirar o meu, porque a gente ia viajar a gente ia pra Disney, tirei tudo no mesmo ano também. Foi bem tranquilo e totalmente diferente do que foi agora. Antigamente era muito mais tranquilo, né? Eu lembro que o primeiro visto que eu tirei para os Estados Unidos de turista foi em 2010. E, cara, eu fui com a família, em 9 pessoas encostando ali no guichê. E, cara, foi super tranquilo, entendeu? E hoje não tá mais tão assim, né? Você sentiu essa diferença? O que você sentiu? É porque já vamos entrar um pouco na questão da entrevista, né? Porque eu vi que muita gente estava fazendo, por exemplo, antigamente lá atrás muita gente era aprovada. Quando a gente foi fazer a entrevista, tinha muita gente saindo com uma cartinha rosa,
né? Que era a cartinha da negação, entendeu? Então a gente começou. Eu percebi isso logo que eu cheguei, que aí o pessoal que estava saindo era o mesmo caminho, e eu via muita gente com um papelzinho rosa na mão. Eu nem falei nada pra Nayara pra não preocupar ela, mas eu, puta merda, velho, estão reprovando pra caramba, mas vamos aí, vamos pra cima, né? Já estamos aqui, estratégia tá alinhada, vamos pra cima. E na época, ainda, tanto em 2010 como em 2015, quando eu renovei o meu visto, eu não me lembro de ter cartinha rosa, amarela, colorida nenhuma, entendeu? Se tinha, era bem mais raro porque eu não lembrava. Eu, pelo menos dessa vez, eu reparei Você tem bastante absoluta nisso, razão, entendeu? cara. Isso está acontecendo de fato. As pessoas veem os recordes de vistos emitidos e acham que isso significa aumento de aprovação. Não. Isso significa aumento de aplicação, porque a aprovação ela piorou muito desde 2020. O problema é que piorou muito porque as pessoas também estão fazendo muita coisa que não está alinhada com o que o consulado quer ver atualmente para poder sentir confiança. Volta e meia nessas entrevistas, quando eu converso com as pessoas falam sobre como que elas perceberam que a galera que estava lá aplicando estava completamente despreparada, ou ouvi entrevista de alguém e falei, cara, não era exatamente o que não era para falar. Teve alguma coisa assim com vocês? Vocês chegaram a ouvir alguma entrevista que vocês falaram, ih, cara, isso daqui não vai funcionar, ou não? Não, tanto que no alinhamento de estratégia foi dito inúmeras vezes, cara, não se preocupa com o que está acontecendo na frente, atrás e do lado. Se preocupa com a sua cachola aí, com a sua cabeça. Vai focado, vai em mente tudo que tem que ser falado, pode ficar tranquilo. Porque se pode acontecer de se você vê alguém sendo negado alguma coisa, isso te desestabilizar. Pode acontecer. Então, na dúvida, não foca nisso. Foca em você, foca no seu pleito, foca na sua entrevista. E foi o que a gente fez. Então, meu, a gente tava conversando na fila, assim, a gente tava dando risada, contando Fazendo piada umas um pro outro, brincadeirinhas. fazendo brincadeirinha boba, sabe, pra dar uma descontraída, É. porque a gente não queria focar no que tava acontecendo nos outros guichês, entendeu? Até porque a gente já se sentia preparado, né? Com toda a consultoria que a gente teve, que a gente faz antes da entrevista, a gente se sentiu muito preparado para estarmos lá, né? Então a gente brincou na fila não para fazer palhaçada, mas para gerar uma descontrair entre a gente, Exato. né? Para não ficar tão tenso e na hora travar a gente, que é o que a gente escutou muito da Move também com as orientações. Exato. Legal, né? Quando você fala sobre vocês estarem preparados, você sente que, passando pela mentoria, e aí a gente está falando de, desde o início, análise de perfil, reunião de estratégia, já teve uma bela de uma reviravolta ali. Passou por todas as etapas, chegou no final na simulação de entrevista. Isso deu para vocês uma base boa de falar assim, eu tenho certeza de que eu estou levando a minha melhor versão, estou preparado completamente. Vocês sentiram isso lá na hora? Ou vocês estavam tensos? Como que foi? E na fila, que você tem os preparativos e tal, para você ir até o guichê, a gente conversando, a gente ficava, não, porque a gente tá preparada. Aí eu fazia uma pergunta pro Cauê e ele falava, não me tira do foco, que eu estou, tipo, com tudo engatilhado pra na hora acontecer, que foi exatamente a estratégia que a gente usou, enfim. Um ponto interessante que eu quero falar também na questão do alinhamento, como foi falado aí agora há pouco, na primeira conversa foi aconselhado a gente a mudar toda a estratégia, né? Sim. E eu já fiquei com o pé atrás. Falei, bom, como assim mudar a estratégia? Nada a ver tal, mas beleza, eles são os profissionais, vamos confiar. Vamos. E aí, quando depois a gente fez a simulação da entrevista de forma online, aí eu botei fé. Eu falei, não, realmente nós fizemos a escolha certa. Porque, cara, a simulação da estratégia, ela me deixou mais tensa do que a entrevista em si, entendeu? Porque eu pude me preparar melhor para o momento da entrevista. O cônsul, o guichê que a gente foi também era uma área meio que externa, então a luz do sol refletia no vidro no meu rosto, eu não conseguia ver o cônsul. Pelo menos no meu caso foi assim, entendeu? Que era um guichê específico. Mesmo com todas essas adversidades, mesmo com todas as perguntas que foram feitas, foi bem tranquilo assim. Comparado à simulação que a gente teve aqui de forma online, entendeu? Que ajudou muito. Acho que todo o preparo que a gente teve com a Move foi essencial, porque eu já falo isso pelo como a gente começou e como a gente concluiu e foi parar na entrevista, fez a entrevista, né? Sim. Então eu acho que tudo que aconteceu com a Move, a consultoria e tal, foi essencial. Que coisa boa de ouvir, gente, porque o propósito da mentoria é esse, né? É definir uma estratégia para você chegar no final da simulação de entrevista, passar por uma saraivada de perguntas ali para poder chegar blindado para o dia da entrevista. Agora, quem está assistindo e vai lembrar das outras entrevistas que eu faço e que estão aqui no canal e como que esse tópico frequentemente ele vem à tona. Toda entrevista as pessoas falam, a simulação com a Move foi mais difícil, a simulação com a Move foi mais difícil.
Por quê? Tem uma estratégia por trás disso, assim, e no final das contas o resultado é o que importa. Você vai ficar mais preparado. É o que a gente sempre promete. Não existe promessa de aprovação. Exige promessa de que você vai levar a sua melhor versão, não importa o que aconteça. Isso é garantido. Dentro do que você tem como perfil, você vai levar a sua melhor versão para a entrevista. E ouvir esse tipo de coisa me deixa muito feliz, porque mostra que o método funciona, está atualizado e está trazendo resultado hoje em dia. Porque vocês chegaram lá na hora, num ambiente lotado de gente, mais tenso, diferente da última vez que vocês estiveram lá dentro. E aí, de repente, vai somando adversidade em cima de adversidade. Não consegue ver o cônsul, reflexo no espelho, no vidro, né? E aí você ainda consegue chegar lá tranquilo, falar o que tem que falar, levar a verdade, mas estruturada da forma mais convincente possível, significa que estava preparado. Ou seja, vocês treinaram pra caramba, mérito absurdo de vocês, foram suportados por um método que ajudou vocês a chegar nesse nível. Então, estou feliz demais de saber disso, gente. Sim, não, Bom foi demais. muito legal, assim. E muitos fatores, né? Meu, muito calor, muito lotado. E, cara, a gente com esse pensamento, não, a gente estudou, a gente fez a simulação, a gente tá tranquilo, a gente vai conseguir e deu tudo certo, né? E deu tudo certo. E aí, na hora da entrevista, vocês foram entrevistados por um homem ou por uma mulher? Por uma mulher. Como que foi? Ela estava tranquila, estava nervosa, estava simpática, estava séria? Cara, eu senti ela neutra. Não senti ela nem simpática, nem nervosa, nem séria. Eu senti ela neutra, assim. Eu senti que ela tava ali pra fazer as perguntas, pra fazer o trabalho dela. Depois da aprovação, claro, depois da entrevista, eu cheguei à conclusão de que o cônsul, ele não tem um interesse em negar o visto de ninguém. Ele só tem o interesse de que as pessoas vão para os Estados Unidos com a intenção real do que eles estão declarando ali, né? E isso é uma coisa que eu percebi na entrevista, que eu falei, bom, meu, eu estruturei, ainda bem que eu estruturei todo o meu pensamento para poder fazer a entrevista, porque, meu, eles não têm o cônsul não é malvado, ele não tá ali pra dar um carimbo vermelho de não, entendeu? Ele tá ali pra realmente entender o motivo do porquê você quer ir pros Estados Unidos. E se o motivo for válido, ele vai te aprovar, entendeu? Então eu senti muito isso. Como eu já tenho um inglês, eu não vou estudar o inglês básico, eu vou estudar um curso de inglês mais avançado. E minha entrevista acabou sendo toda em inglês. E na hora que a entrevista foi toda em inglês, ela me perguntou, por que você quer falar inglês? Por que você quer estudar inglês se você já fala inglês? Toda a estratégia me ajudou a responder essa pergunta de uma forma extremamente coerente, porque é a verdade. Entendeu? Então, eu, mesmo em inglês ou português, eu consegui responder tranquilamente e foi super tranquilo, assim, foi super legal. E aí, depois da entrevista, eu percebi, eu falei, meu, o cônsul não é malvado. Eu tava com o pensamento que o cônsul tava louco pra negar todo mundo, mas não é bem assim. Ele tá lá pra fazer o trabalho dele, de entender qual é a verdadeira intenção do pessoal que quer ir pros Estados Unidos, entendeu? Essa foi a sensação que eu tive durante a entrevista. O ponto aqui que muita gente às vezes se engana é de achar que só porque eu tô falando a verdade eu vou ser aprovado, porque tem a verdade que sai de você e tem a informação que é percebida pelo cônsul. E não necessariamente ele vai perceber a sua verdade como verdade. E não necessariamente ele vai ouvir alguém que tá mentindo e perceber que a pessoa tá mentindo. Então, às vezes a pessoa que tá mentindo, ela tá tão bem preparada que parece mais verdadeiro do que quem tá falando a verdade. E aí o desafio é, como que eu levo a minha verdade de uma forma que o cônsul acredite nela, acima do que a pessoa que está mentindo. Então, assim, é sensível. O negócio é muito, muito sensível. Às vezes basta 2 palavras mal colocadas para a entrevista e por água abaixo. Então, tem que ter bastante cuidado mesmo no que está sendo dito, bastante estratégia. Teve um outro momento também de que ela me perguntou também a data, né? De quando começarei minhas aulas. E eu respondi o mês errado. Eu fiz essa proeza. Eu confundi junho com julho. E na hora ali, rapidamente, desculpa, não, é junho, tal, não sei o que. Já respondi rapidinho para consertar lá. Não, tudo bem, entendi. E passou. Falei, ufa. Mas ali também o coração bateu, velho. Ali foi complicado também. Esse momento foi difícil, velho. Por via das dúvidas, não cometam esse erro, viu, galera? Por favor, por via das dúvidas, não corram esse risco. Mas que bom que deu certo. Apesar, junho e julho confunde mesmo, né? Pô, não tem o que fazer. Quantas perguntas que foram ao todo na entrevista? Olha, umas 12. Eu não lembro as ordens das perguntas, qual veio primeiro, qual veio depois. Eu não tenho tanta clareza assim, mas a entrevista demorou uns 4, 5 minutos ali, pelo menos, entendeu? Pelo que eu senti, pelo que eu me lembro também. Sim, é que foi tudo muito rápido. As perguntas não eram perguntas extensas, eram perguntas curtas. Então, assim, pelo total, parece que, nossa, meu Deus, quantas perguntas, mas não. Era porque eram perguntas curtas, mas que precisava de um embasamento ali para ter, senão uma estrutura, né? Senão a gente se perdia. Sim.
E ela levava mais tempo escrevendo e digitando minha resposta do que efetivamente fazendo perguntas. Então ficava aquele silêncio tenso, né? Esse silêncio tenso eu acabei me acostumando no final, porque foram tantos silêncios tensos após uma resposta que isso acabou trazendo mais tempo para a entrevista. Bacana que vocês tiveram a percepção de que a entrevista foi tranquila, apesar de 10, 12 perguntas, que é acima da imensa maioria das entrevistas de visto de estudante. Então, assim, não foi uma entrevista fácil, mas que bom que pareceu fácil. Porque entrevistas, muitas vezes, ela tem 3 perguntas, 4, 5 e acabou, entendeu? E às vezes ela dura 1 minuto e meio e é isso. Então, quando o pessoal tá ouvindo aqui, vai falar, nossa, 4 minutos. O que é louco, né? Imagina, gente, tanto que vocês se prepararam e treinaram para 4 minutos, sendo que dos 4 minutos, 2 minutos e meio, foi só de digitação. E o resto que foi de conversa. Tem que ser preciso, assim, é cirúrgico o negócio. Cada fala tem que ter uma intenção, cada fala tem que ter um propósito muito claro da mensagem que tem que ser passada, tem que puxar os pontos positivos, não tem que levantar a bola para os pontos negativos, e assim você vai construindo ali uma estratégia que vai funcionando bem, né? Teve um momento, então, em que a Consul falou que vocês estavam aprovados. Como que foi a sensação na hora, assim, depois de toda essa preparação para um visto tão importante? Como que foi? Me conta. Foi Fala engraçado. aí você. Foi engraçado porque ele respondeu em inglês e tal, e na hora que ele respondeu, eu já tinha parado de responder, que ela me fez acho que 2, 3 perguntas diretamente, né? Quando ela falou, o visto de você está aprovado, você olhou assim, sabe quando não passa pela sua cabeça que teve aprovação, que vocês ficam travados? Como se tivesse sido uma negação. É tipo, é um sentimento, uma sensação assim, muito louca, muito louca. Aí o Cauê falou, thank you, não sei o quê. Aí eu dando as costas pra mulher, thank you so much. Tipo, meu Deus. Muitíssimo obrigado por você. Sim, e quando ela deu a notícia, eu tentei não transparecer a minha felicidade, porque ainda ficamos mais uns 35 segundos ali. O visto de você está aprovado, e ficou aquele silêncio, assim, uns 35 segundos, 1 minuto mais ou menos, sei lá, não me lembro. Pra mim é infinito aquele tempo, até ela entregar os papéis e a gente ir embora. E eu tentando me segurar ali, aí depois que fomos embora, tudo certo, fomos comemorar. Que coisa boa, gente. Pô, parabéns demais, assim. É fantástico saber que depois de muito esforço veio o resultado. É isso, cara. No final das contas, não basta sonhar, não basta ter intenção, não basta planejar. Tem que tomar atitude, fazer o negócio acontecer, dar o primeiro passo, dar o segundo, o terceiro, o quarto, e quando vai ver, tá com visto na mão e viagem planejada. Como que é a expectativa agora? Como que vocês estão em relação a isso? O que que vocês esperam encontrar aqui? Consegui estudar, realmente trazer a fluência 100% no inglês, me imergir realmente na cultura americana, entender melhor como funciona a cultura americana, como que é conviver com americanos e, cara, extrair tudo que essa terra tiver para me dar, cara. Assim, tô indo realmente sem nenhum objetivo em mente, assim, de ficar e fazer outro curso ou então voltar pro Brasil depois quando acabar o meu curso. Eu tô indo para ver como que é. E aí, chegando lá, a gente vai ver o que vai acontecer. Pô, bacana demais. E você, Nayara? Mesma coisa. Mas eu acho que eu tô muito mais ansiosa do que o Cauê. Muito mais. Não é ansiosa, eu me sinto mais nervosa, assim, e curiosa, sabe? Sabe quando você quer muito viver o que te espera, quer antecipar as coisas e viver logo, logo, logo. Eu tô meio anestesiada ainda. E uma forma que a gente tem até de extravasar um pouco essa ansiedade é assistir vídeos do YouTube, né? Mas não tem muita gente no Texas que faz vídeos. Então a gente fica um pouco carente, pô, vou ficar vendo vídeo de Massachusetts, Flórida pra quê? Entendeu? Pô, não tem tanta informação, tal, não sei o quê, como que a gente faz. E aí a gente não consegue extravasar tanta essa ansiedade. Mas a gente está lidando bem com ela, estamos lidando bem com ela. É uma ansiedade boa, é uma ansiedade boa. É gostosa, é um sentimento gostoso. Isso é bom demais. Vou dar um spoiler aqui. Esse sentimento ele vai se renovar algumas vezes, porque cada momento dessa adaptação, de ter esse contato com os Estados Unidos, vai trazendo uma experiência diferente. A primeira semana é de um jeito, a segunda ela traz outra realidade, o segundo mês ele traz uma realidade diferente. Então fiquem tranquilos que esse friozinho na barriga aí ele vai acompanhar vocês por um bom tempo, inclusive antes e depois de vocês virem para cá. E isso é bom pra caramba, né? Assim, é uma mudança bem significativa. Vocês estão indo viver um tempo em um outro país, sabe-se lá o que o futuro reserva para vocês, né? Mas absolutamente, vocês não voltam a mesma pessoa do que vocês foram.
Isso é certeza absoluta. Vir para cá, cara, abre muito a mente e é muito diferente de vir fazer turismo. Vocês vão entender isso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, tanto que foi acreditar nisso que nos levou a ir atrás de todo esse pleito para poder estudar nos Estados Unidos mesmo. Mas é isso, né? Bom demais, gente. Bom demais. Bom, agradeço muito, de coração mesmo. Agradeço vocês por terem compartilhado tanta coisa importante aqui sobre a vida de vocês, sobre essa trajetória. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, parabéns aí pela conquista mais uma vez e agora é fazer o projeto sair do papel, né? Boa sorte. Valeu, Cris. Obrigado. Já saiu do papel. A Move ajudou bastante. A gente foi fundamental aí em todo o nosso processo. E eu quero agradecer, cara. Quero agradecer aí vocês, a toda a equipe aí que tem uma estrutura fantástica. Estamos aí. Estamos aí. Logo mais a gente vai ser vizinho aí. Então, Cauê, Nayara, brigadão, viu, gente? Boa tarde aí pra vocês. Obrigado pelo papo. Valeu, Cris. Brigadão. Tchau, obrigada. E se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu, cara, tá perdendo tempo, porque aqui tem muito conteúdo legal, tanto de entrevistas como essa, como de aprovação de vistos, de dicas, de notícias, enfim. Já se inscreve, ativa o sininho para você poder acompanhar tudo que está acontecendo. E se você quiser, assim como eles, ter a nossa ajuda para poder aprovar o teu visto, para poder te preparar para levar a tua melhor versão, e isso é uma promessa de que vai acontecer, aqui na descrição e no primeiro comentário vai ter um link. Clica, vai abrir um site. Nesse site você vai colocar o seu nome, seu e-mail, telefone e o tipo de visto que você quer tirar. E o nosso time vai te mandar um WhatsApp para poder conversar com você, explicar por que a mentoria da Move é a melhor do Brasil e por que a gente se envolve tanto no processo dos clientes como foi no caso deles. O que não falta é empresa que aceita qualquer coisa que o cliente fale. A Move não. A Move tem um propósito de ajudar as pessoas a levarem suas melhores versões e às vezes a gente dá dicas que inicialmente podem parecer um pouco inconvenientes, mas que o propósito é muito claro, é levar a melhor versão dos clientes. Então a gente se envolve demais, veste a camisa, mas fica tranquilo, quem bate o martelo no que vai ser aceito ou não é você. O importante é que você vai ter acompanhamento, você vai ter estratégia, você vai ter acesso a tudo que nós temos, que tem feito as pessoas serem aprovadas com um índice assustador. Então preencha aqui o seu formulário que o nosso time vai conversar com vocês lá pelo WhatsApp. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que, se você não conhece a Move tão bem ainda, nele eu falo tudo sobre o que é a Move Vistos, o que as outras empresas fazem, o que nós estamos fazendo, por que nós fomos criados e onde nós queremos chegar. Então, tenho certeza que esse vídeo vai te dar muita clareza de que sim, você está tomando uma ótima decisão contratando a melhor empresa de vistos americanos do Brasil. Um abraço e até mais.